Estão preparados para o vídeo de hoje? Eu vou ensinar vocês a criarem esse brush que tem um efeito 3D. Então bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai criar um brush 3D aqui no Procreate. Só para deixar bem claro, esse tutorial não é meu, eu vou deixar o original aqui na descrição. E sem mais enrolações, bora pro tutorial. Primeira coisa que você vai fazer é abrir uma tela quadrada. Vou mostrar para vocês o tamanho da minha tela aqui. É uma tela de 2048 por 2048. Você pode abrir o mesmo tamanho de tela que eu ou algum outro tamanho de tela, desde que seja quadrada. Próximo passo é pintar essa camada 1 aqui de preto. Então, a gente vai pintar essa camada toda de preto para pegar uma cor preta pura. É só vir aqui nas paletas de cores, muda aqui para o clássico, pega essa bolinha e joga lá para baixo na esquerda. E agora é só usar o Drop Color para preencher a camada. Pronto, agora o próximo passo é abrir uma nova camada e nela a gente vai desenhar um círculo branco. Então, vamos mudar essa cor de preto para branco. Bem simples também. Abre novamente as paletas de cores e ainda aqui nesse modo clássico, tá vendo? O mesmo que a gente pegou cor preta, modo clássico, você vai pegar a bolinha e vai colocar lá em cima no topo esquerdo. Isso é a cor branca, tá? Então, vamos desenhar aqui um círculo branco. Vou pegar um pincel nativo aqui do Procreate, ele é um monolinha. Ele fica aqui na pastinha de caligrafia, esse pincel aqui, para fazer a base do nosso novo brush. Não tem tamanho certo para usar o monolinha, eu vou colocar aqui em 100% porque realmente tanto faz. Agora a gente vai criar o nosso círculo. Vou diminuir um pouco o tamanho da minha tela para ter mais controle e vou abrir uma nova camada para desenhar esse círculo. Super simples, coloca a caneta na tela, terminou o círculo, não tira a Apple Pencil e coloca um dedo no cantinho para ficar um círculo perfeito. Com o círculo pronto, agora é só preencher com o Drop Color. Agora, com essa ferramenta de mover, você pode desligar aqui no ajustamento o magnetismo para ficar mais fácil de centralizar. E agora é só mover até a gente achar as linhas de centralização. Esse é o meio vertical. E agora eu vou achar o meio horizontal e aí vai formar essa cruz aqui no meio do meu círculo, está centralizado. Próximo passo, agora a gente vai abrir uma nova camada em cima desse círculo branco e vai fazer dessa camada nova que você abriu, máscara de recorte. Clica mais uma vez e clica aqui em máscara de recorte e agora a gente vai procurar uma cor específica, a gente vai usar um cinza médio. Para isso, abre a paleta de cor, muda para valor e aqui em RGB você vai escrever 125 nesses valores. Em cada um deles você vai apagar e vai escrever 125. Essa é a numeração, é o código, né? Pra gente achar um cinza médio. É um cinza de 50%, exatamente 50%. Tá vendo? Então a gente já tá aqui com o nosso cinza médio e é ele que a gente vai usar. Para salvar, é só você clicar em algum quadradinho aí da sua paleta que tá aqui embaixo. Com esse cinza, a gente vai criar as sombras, né? Para o nosso brush ficar com aquela aparência de 3D. Então, vamos pegar um pincel também específico. A gente vai mudar para o pincel Pressão Suave, que fica na pastinha de aerógrafo. Ele fica logo embaixo aqui de caligrafia. É o primeiro brush. Você vai usar esse pincel para fazer a pintura. Com o brush selecionado, a gente vai mudar um pouco a opacidade dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é botar a opacidade em mais ou menos 50%. Só dá uma conferida se eu escolhi o pincel certo, é isso mesmo. E o tamanho desse brush, ele vai ser aqui mais ou menos 16%. E a gente vai fazer uma pintura arredondada aqui dentro do nosso círculo. Então, você vai fazer esse movimento aqui para baixo e depois para cima. Ele vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, como se fosse uma faixa no meio do nosso círculo. Então, depois que você pintar, você vai ter um resultado mais ou menos assim. E o formato fica dessa forma aqui. Então, você tem que ter um resultado parecido com isso, não precisa ficar exatamente igual, beleza? Agora eu vou diminuir a opacidade de novo e também o tamanho. O tamanho ficou em 11 e a opacidade em mais ou menos 40%. E agora eu vou fazer um círculo aqui em cima, tocando um pedacinho da primeira forma que a gente fez. O seu resultado, ele tem que ficar mais ou menos assim, uma forma grande e uma bolinha em cima, tá vendo? Vou só dar mais uma reforçadinha nessa bolinha aqui e a gente já pode ir pro brilho.
Então, para isso, a gente vai mudar aqui de volta para a cor branca e vai abrir uma nova camada e vai fazer dela máscara de recorte também. Agora, a gente já pode fazer o brilho. A gente vai continuar com o mesmo pincel, agora eu vou mudar a opacidade aqui para mais ou menos 80% e o tamanho vai variar. Eu vou diminuir um pouco e vou ver como fica. Botei aqui em 6% e vou tentar fazer um ponto de luz. Ficou muito pequenininho, tá vendo? Não ficou um ponto de luz agradável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou aumentar aqui o tamanho. Vou botar em 11 e vou fazer um ponto aqui. Vou clicar várias vezes no mesmo lugar, tá vendo? Ficou um pontinho de luz aqui embaixo. Agora, eu vou diminuir o tamanho do pincel e vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Um ponto de luz do lado contrário. Diminui mais um pouco e faz um pontinho pertinho desse último que você fez. O seu resultado tem que ficar mais ou menos assim. Fica parecendo uma esfera de metal com bastante brilho e sombra. Lembrando que o seu não precisa ficar exatamente igual, ele tem que ficar parecido. Agora vamos começar a criar o pincel. Desmarca essas duas camadas de sombra e luz e fica só com o círculo branco. Agora, com 3 dedos, você vai arrastar para baixo na tela para abrir esse menu de copiar e colar. Feito isso, clique em copiar tudo. Agora a gente vai abrir um novo pincel. Abre a biblioteca de pincéis, você pode escolher qualquer pastinha dessas aqui para criar o seu pincel dentro. Ou, se você puxar tudo, aparece aquele botão azul ali e você cria uma nova pasta. Eu vou fazer aqui dentro de My Brushes, é só clicar aqui no mais e abre o estúdio de pincéis. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a nossa forma, o círculo que a gente criou. Então, vem no menu de forma e a princípio pode parecer que a gente não tá mudando nada, mas tá mudando sim. É importante fazer esse passo. Clique em editar, importar e colar. A forma vai ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior, depende do tamanho do círculo que você fez. Agora é só clicar em OK 2 vezes e a gente vai para as outras configurações. Bora começar lá de cima. Caminho do traçado. Aqui, todas as suas opções têm que ficar em 0. Na segunda opção, que é a estabilização, a gente vai ter algumas configurações opcionais, como Streamline, quantidade e pressão. Eu vou colocar 70%, mas você pode colocar o quanto você quiser. Agora as configurações não opcionais. Estabilização quantidade, coloca 30%. E aqui em filtragem de movimento, quantidade, 30% também. Pronto, podemos ir para o próximo menu. Estreitamento não tem nada, forma a gente já modificou, muda para granulado. Aqui em granulado você vai descer e mudar aqui o modo de mesclagem de multiplicação para superexposição linear. Agora muda para o próximo menu, que é renderização. Aqui muda de vidro intenso para vidro leve. E aqui em mesclagem o fluxo tem que estar no máximo. E o próximo menu que a gente vai mexer é dinâmica da cor. Você vai mudar aqui em tremulação da cor do traçado as opções claridade, escuridão e cor secundária para máximo, as 3 opções no máximo. Agora lá em impressão da cor, cor secundária também no máximo. Muda para o menu Apple Pencil e você vai tirar aqui a opacidade de máximo para 0. Pronto, e por último, mas não menos importante, propriedades. Aqui você vai desmarcar o orientar pela tela, o tamanho máximo você vai deixar no máximo mesmo, tamanho mínimo coloca aí mais ou menos 10%, e aqui em opacidade máxima e mínima, os dois têm que estar no máximo. Pronto. Eu não vou mudar aqui o nome do pincel, então aqui sobre esse pincel eu não vou mexer agora, porque a gente vai criar mais algumas coisas. Por enquanto, vai ficar assim. Então, é só você clicar em OK. Clicou em OK, a gente já tem o nosso primeiro pincel prontinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar aquelas 2 camadas de sombra e luz e vai copiar essa tela. Liga as 2 camadas, arrasta 3 dedos na tela e clica em copiar tudo. E agora você vai abrir a biblioteca de pincéis e vai duplicar esse pincel. É só você arrastar ele para a esquerda e clicar em duplicar. No pincel de cima, que tem pincel sem título 1, você vai clicar mais uma vez e a gente vai colar essa nova forma lá dentro. Então, vai em forma, editar, importar e colar. Pronto! É só clicar em OK 2 vezes e o nosso novo pincel já está pronto. Agora a gente já tem as 2 bases do pincel.
clica em OK e a gente vai combinar esses pincéis. Então, a gente tem 2 pincéis aqui. E é importante que o que tem as sombras fique por cima e esteja selecionado primeiro. Então, é um azul mais forte. Agora, você vai arrastar o segundo para a direita e ele vai ficar um azulzinho claro. Tá vendo que o de cima é forte e o de baixo é claro? Tem que ficar assim. Agora, é só você clicar em combinar. E vai combinar esses 2 pincéis em um pincel só. Agora a gente vai olhar as configurações dele pra gente ver como ficou. Quando a gente abre o estúdio de pincéis, aqui em cima tem 2 pincéis e o que tem sombra, a gente vai olhar a forma dele, ficou por cima, ó. Então esse é o pincel que tem sombra, esse é o pincel que é só um círculo. Então o de cima tem que ser o que tem sombra e o de baixo o círculo puro, beleza? O seu tem que ficar assim. Só clicar em OK e eu vou ensinar vocês como utilizar esse pincel. Para utilizar esse pincel, ele vai precisar usar cor primária e cor secundária. São esses 2 quadradinhos aqui. Eles são visualizados em todas essas opções, menos na paleta. Então aqui em valor, harmonia, clássica, aparecem esses 2 quadradinhos aqui em cima. E para esse pincel, a cor primária tem que ser mais escura que a cor secundária. Então eu vou colocar aqui uma cor bem escura de amarelo. E aqui na cor secundária tá um amarelo bem clarinho. E tem que ficar selecionada a cor escura para funcionar. A cor escura ela vai ficar por baixo da cor clara. Quando você utilizar o pincel, você vai perceber que essa cor aqui, ela vai sair na sombra, tá vendo? Fica um efeito incrível, parece até que eu tô desenhando ouro. Esse efeito, ele só vai funcionar se a cor escura for a cor primária. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece se tiver o contrário. Dessa forma, o efeito não fica bonito, fica estranho. Dá pra utilizar? Dá pra utilizar, mas fica esquisito. Agora vamos fazer uma versão com pressão desse pincel. É só você arrastar ele para a esquerda. Então arrasta o pincel que a gente acabou de criar e clique em duplicar. Agora nesse aqui de cima, você vai escolher o primeiro brush. Então tem 2 aqui. Você vai selecionar o primeiro brush e vai no menu Apple Pencil. E nesse menu você vai colocar pressão tamanho máximo. Agora seleciona o pincel de baixo e vai em Apple Pencil e coloca tamanho pressão máximo. Isso só vai funcionar para quem utiliza Apple Pencil, beleza? E agora a gente tem uma variação desse pincel com pressão. Opa! Não esquece de inverter as cores, então a cor escura é a cor primária. E agora sim, a gente tem uma variação de pressão, parece até que é um ouro líquido. Muito legal e interessante. Vou mostrar para vocês como selecionar as cores. Então você clica aqui na primeira opção e seleciona uma cor escura. Clica na cor secundária e seleciona uma cor clara. Como eu falei, esses 2 quadradinhos, eles aparecem nessas primeiras 4 opções aqui. Então, aqui nessas primeiras, você tem opção de cor primária e secundária. E aí, é só você clicar e escolher. Vou tentar fazer um metalizado. Então, eu tô com o cinza claro escolhido, não funciona. Então, tem que estar invertido. O preto tem que ser a cor primária e o cinza claro tem que ser a secundária. E tem que estar selecionada a cor primária. E aí sim você consegue um efeito metalizado. O cinza podia estar um pouquinho mais claro, mas agora eu vou mostrar para vocês assim mesmo. Vou até abrir uma nova camada aqui e você pode escrever... Opa! Você pode escrever com esse brush. Então, se você quisesse escrever, fazer um lettering bonito, né? Fica aparecendo uma letra 3D mesmo. E você pode utilizar com qualquer cor. É só lembrar de colocar a cor primária mais escura que a cor secundária e você vai ter esse efeito 3D. Para mudar o nome do brush, é só você clicar mais uma vez, abrir o estúdio de pincéis, vai aqui em sobre esse pincel e lá em cima você pode apagar o pincel sem título e colocar o título que você quiser. Pode botar metalizado, pode colocar 3D. No meu eu vou escrever 3D monolinha, que aí eu vou saber que é aquele pincel que não tem variação de pressão. E o outro também vou renomear. Clica uma vez em cima do pincel, vem aqui em sobre esse pincel, apaga o título que está e renomeia. Para esse eu vou dar o nome de 3D Brush, porque esse tem a variação de pressão e ele imita uma brush pen. Só clicar em OK e a gente já está com os 2 pincéis renomeados. Um aviso interessante de dar sobre esse pincel é que algumas vezes quando você vai utilizar, ele vai sair uma cor um pouco mais escura. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou escrever a palavra Gold e eu vou tirar a Apple Pencil da tela e vou começar a escrever de novo. Olha como saiu escuro. Isso pode acontecer de vez em quando, então é só você apagar e começar de novo, ó, tá vendo? Isso não é porque o seu pincel deu errado, é porque a gente está utilizando 2 cores e às vezes pode sair assim mesmo. Mas nada que seja impossível de contornar. E vou reforçar novamente que eu encontrei esse tutorial aqui no YouTube e vou deixar o link na descrição.
Então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou de aprender a fazer esse brush, me conta aqui nos comentários o que você achou. Aproveita que tá por aí comentando algo bem legal, deixa um like também, ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!